Se ainda existia alguém na face da terra que tinha dúvidas de que o Supremo Tribunal Federal brasileiro passou a representar o que há de pior dentro do judiciário no mundo todo, as notícias desses últimos dias acabaram de vez com qualquer incerteza em relação a esse assunto. 3 fatos ocorridos em um curtíssimo espaço de tempo deixaram mais claro do que nunca que ser criminoso vale a pena no Brasil. E para fechar com chave de ouro, o presidente da Suprema Corte ainda fez declarações vergonhosas em uma entrevista. Acompanhe aqui comigo. Notícia do último sábado, 26 de abril. Moraes reduz pena de condenado por tráfico de 12 gramas de maconha. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, decidiu reduzir a pena de um homem condenado por tráfico de drogas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão para 2 anos, 3 meses e 7 dias. Como se não bastasse, Moraes decidiu também mudar o regime de cumprimento da pena, de regime fechado para aberto. Um ponto muito importante que precisa ser mencionado é que o criminoso em questão, beneficiado por Moraes, é reincidente no tráfico de drogas, ou seja, não é a primeira vez em que ele é pego praticando esse crime. No entanto, em sua decisão, Moraes escreveu: nesse contexto, não vislumbra o quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retrata um quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Sim, um traficante reincidente, para Moraes, é alguém que pratica traficância eventual. Outra decisão relacionada ao traficante de drogas, tomada na semana passada por Alexandre de Moraes, foi em relação àquele narcotraficante búlgaro que foi utilizado pelo próprio Moraes como ferramenta para fazer birra contra a justiça espanhola por ter negado a extradição do jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio. Na última quarta-feira, Moraes decidiu revogar a prisão domiciliar que havia concedido ao narcotraficante. Só que o ponto-chave dessa questão é o motivo que o levou a isso. Apesar das inúmeras críticas recebidas por conta da sua birra ao conceder prisão domiciliar ao narcotraficante, até mesmo daqueles que costumam passar pano para tudo que o ministro faz, o que levou Moraes a reverter a decisão foi o fato de que Vasil Georgiev Vasilev não tem domicílio fixo no Brasil. Pois é, Moraes simplesmente havia concedido o benefício da prisão domiciliar a um narcotraficante preso na Espanha com mais de 50 malas de cocaína, sem ao menos ter certeza de que o criminoso possuía domicílio no Brasil para cumprir essa pena. Eu sei que esse fato já soa incrivelmente ridículo por si só, mas como eu falei lá no início, são 3 fatos ocorridos nos últimos dias que eu preciso destacar aqui, e a união entre eles faz com que tudo se mostre ainda muito pior do que parece. Na última sexta-feira, 25 de abril, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal registraram os votos restantes, em julgamento virtual, e formaram maioria para condenar Débora dos Santos a 14 anos de prisão. Débora é a cabeleireira que escreveu uma frase com batom em uma estátua na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia votaram pela pena de 14 anos de prisão. Zanin votou por uma pena de 11 anos e Luiz Fux foi o único que votou de uma maneira que pudesse ter uma mínima justificativa de acordo com a legislação brasileira, pedindo uma pena de 1 ano e 6 meses. Eu digo que o voto de Fux ainda poderia ser justificado porque a pena proposta por ele fica dentro do que é previsto para o crime de dano à coisa alheia, agravado por se tratar de patrimônio público e tombado, algo que se aplicaria a muita gente que de fato praticou depredação naquele dia. Só que no caso da Débora especificamente, mesmo assim não faz sentido porque o crime de dano, definido pelo artigo 163 do Código Penal, é descrito como destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Débora apenas escreveu uma frase com batom na estátua. A pichação foi removida posteriormente com sabão neutro, ou seja, ela não destruiu, não inutilizou, nem deteriorou o elemento em questão. Enfim, a condenação dela é completamente vergonhosa, ilegal e imoral. Isso jamais poderá ser tolerado pela sociedade. Agora, como eu falei anteriormente, a união entre esses 3 fatos faz com que a situação toda se mostre ainda pior do que parece. Por que eu digo isso? Porque Moraes, antes de finalmente conceder prisão domiciliar a Débora, no final de março desse ano, havia negado 9 pedidos feitos pela defesa dela. Débora, desde o início, comprovou que tinha residência fixa, um trabalho fixo, não tinha antecedentes criminais e ainda é mãe de 2 crianças menores de 12 anos. Isoladamente, fatos como esses já foram usados para conceder esse tipo de benefício a pessoas que realmente cometeram crimes, mas Moraes insistia em não aceitar no caso de Débora. Só que esse mesmo Moraes, que negou diversas vezes prisão domiciliar a uma mulher que não cometeu crime,
e que atendia a todos os requisitos para receber o benefício, concedeu prisão domiciliar a um narcotraficante internacional pego com mais de 50 malas de cocaína na Espanha, sem nem conferir se ele tinha algum domicílio no Brasil. O mesmo Moraes que votou para condenar a 14 anos de prisão uma mulher que não cometeu nenhum crime, de acordo com a legislação brasileira, decidiu monocraticamente reduzir a pena de um criminoso reincidente em tráfico de drogas. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Pois é, só que como eu falei lá no início do vídeo, ainda há uma cereja do bolo, que aconteceu neste domingo. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo, que foi publicada ontem, domingo. Como eu sempre digo, a coisa já começa muito errada pelo simples fato de um magistrado querer chamar a atenção para si, querer estar na mídia, e pior ainda, falando sobre casos em que ele atua, sobre os quais ele jamais deveria se pronunciar fora dos autos. Mas no Brasil, isso é tratado como se fosse normal. Enfim, na entrevista ao Globo, Barroso, o mesmo que foi ao funeral do Papa Francisco no último sábado e levou sua namorada junto, tudo às custas do povo brasileiro, afirmou ao ser perguntado sobre a pressão pela anistia aos presos do 8 de janeiro que, abro aspas, o Supremo aplicou a legislação editada pelo Congresso nos julgamentos do 8 de janeiro. A solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão e o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. São tantos absurdos que fica até difícil saber por onde começar, mas vamos lá. Primeiro, o Supremo não aplicou a legislação brasileira nos julgamentos relacionados ao 8 de janeiro. Se a legislação brasileira tivesse sido respeitada, não haveria necessidade de anistia e não haveria a mobilização popular gigantesca que há hoje. Segundo, a solução para quem acredita que as penas foram excessivas não é uma mudança na lei, justamente porque a lei existente já não foi respeitada. Se o Supremo não segue a lei, não importa o que ela diz, portanto, uma alteração não faria diferença nenhuma. Terceiro, quem é Barroso para dizer o que aconteceu no 8 de janeiro é imperdoável? Porque ele não diz o mesmo sobre a invasão do MTST à Câmara dos Deputados em 2006, por exemplo? Porque ele não diz o mesmo sobre os incêndios em ministérios em 2017? E quarto ponto, Barroso diz que está dentro da competência do Congresso redimensionar a extensão das penas. Sim, está. E não é preciso que Barroso diga isso. Só que a anistia também está dentro da competência do Congresso, ao contrário do que Barroso diz. Agora, a própria resposta dada por Barroso à próxima pergunta da entrevista já dispensaria todos os argumentos que eu acabei de apresentar, porque nela ele acaba desmentindo todos os seus próprios argumentos anteriores. Ao ser perguntado sobre uma mudança legislativa poder afetar os casos já julgados, ele disse, abro aspas, poderia, por exemplo, se a lei disser que não se acumula um golpe de Estado com abolição violenta do Estado de Direito, ou, em vez de tratar como crimes distintos, prever apenas um aumento de pena, isso importaria em redução e teria incidência imediata. Pois é, acontece que os crimes apontados por Barroso não foram cometidos pelos participantes do ato de 8 de janeiro. Essa é uma narrativa construída por eles para condenar essas pessoas que praticaram, na verdade, depredação, mas que serve de base para afirmar que houve uma tentativa de golpe naquele dia, para então condenar seus principais adversários políticos por supostamente terem tramado essa tentativa de golpe. Agora me explique, se os crimes apontados por eles são fantasiosos, de que adiantaria alterar a legislação? A fantasia continua a mesma. Bom, a entrevista de Barroso segue em um nível de militância política tão alto que, para você ter uma ideia, ele termina se manifestando em favor da discussão sobre o aborto no Brasil, o que, na visão dele, é um assunto sobre o qual a sociedade brasileira ainda não tem maturidade. Só que, sinceramente, eu acho que tanto o meu estômago quanto o seu já foram revirados o suficiente com as respostas dadas até aqui, então vamos deixar essa parte para lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.